Olá, pessoal, bom dia. Hoje, segunda-feira, 25 de agosto de 2025, eu venho trazendo aqui um breve resumo sobre o nono tema desta semana, que é Vivendo a Lei. Andei ausente devido a problemas de conexão, internet, mas se Deus quiser, essa semana eu irei postar aí os comentários da lição da Escola Sabatina. Santo e eterno Deus, amado Pai, obrigada por esta semana, obrigada por este dia e pela oportunidade de poder abrir a tua palavra e trazer aqui a lição, os comentários. Em nome de Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo continue direcionando e que nos explique sobre esse tema central, vivendo a lei, para que assim nós também nesse século, século 21, possamos seguir o exemplo e fazer a tua vontade, guardando e obedecendo a sua lei. Em nome de Jesus Cristo, amém. O verso para memorizar está em Êxodo 20, versículos 22 e 23, que nos diz: Então o Senhor disse a Moisés: Assim você dirá aos filhos de Israel: Vocês viram que dos céus eu lhes falei. Não faça deuses de prata ao lado de mim, nem façam para vocês deuses de ouro. Eu vou pegar aqui, dar uma introdução e trazendo já o subtópico de domingo e de hoje, segunda-feira. E amanhã, se Deus quiser, eu trarei aí os comentários do subtópico do dia 26. Então, Vivendo a Lei, vem trazendo o seguinte: trouxe aqui um texto para ajudar na nossa compreensão, que diz assim: o texto está na lição. Deus desejava que seu povo fosse diferente das nações vizinhas. Queria que fosse estabelecido como uma consagrada comunidade de fé sobre sua liderança e autoridade. Em qualquer coluna, em qualquer cultura, as leis revelam os ideais, objetivos e caráter do legislador. Por exemplo, quando o faraó ordenou que os meninos hebreus recém-nascidos fossem mortos, essa lei revelou que ele era maligno. Então, a lei de Deus revela quem ele é, sua bondade, amor, valores, retidão e suas restrições com o mal, contra o mal. Assim, a lei é santa e justa. Para nós entendermos melhor sobre essa questão da lei, eu vou trazer aqui um exemplo bem prático para os nossos dias, que é a Constituição brasileira. Nós temos aí o código, né? A Constituição brasileira, que é a lei magna do país, do nosso país. Eu acredito que ela já tem aí 22, 23 anos. É jovem a lei. A Constituição de 1988, se não me falha a memória. Enfim, a Constituição brasileira rege, norteia aqui o Brasil. Qualquer pessoa que infringe a lei, ela será punida de acordo com o artigo e inciso, não é verdade? Se uma pessoa matar, se uma pessoa roubar, se uma pessoa andar despida, ou seja, tirar roupa, é atentado ao pudor. Se qualquer coisa que a pessoa fizer, a pessoa será punida. Diferentemente do que eu trouxe aqui no início, da lei de Deus. Ela serve principalmente para conter o mal, para que o mal não se propague, não se perpetue. Ainda assim, nós sabemos que o mal existe. Assim como o bem existe, o mal existe e nós estamos aí acompanhando várias notícias ruins. Mas a lei de Deus também, ela revela o seu caráter, seus valores e princípios. Não tem como a gente aceitar Jesus Cristo como seu salvador pessoal e não aceitar a lei. Aí alguém pode se perguntar, oh, mas nós somos salvos se guardar os 10 mandamentos? Nós somos salvos por causa de Jesus, pela graça de Jesus. Os mandamentos sozinhos não é a salvação. Ah, os adventistas guardam os mandamentos, guardam o sábado, vão ser salvos. Gente, é um conjunto. Quando a gente se casa, a gente não aceita ali, a gente aceita a pessoa nos aceita, o homem aceita a mulher aceita o homem. Mas não vem a família? Então, vai morar ali, vai ter uma vida individual ali, os dois juntos, mas não vem a família? Com Deus não é diferente, gente. Quando a gente aceita Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal, nós aceitamos a lei. Então, vem junto. Por quê?
Jesus também, ele seguiu exatamente a lei de Deus. Então, ele, como legislador, criador, ele também deixou como exemplo para que nós façamos a mesma coisa. Placa de igreja, a mesma coisa. A placa de igreja não salva ninguém. Não é a placa da Assembleia, da Universal, da Batista, da Adventista, da Católica, da Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, Pentecostal, enfim, uma infinidade de nomes de nomes de igreja, de congregação cristã, que vai salvar, mas sim a nossa vivência, o nosso dia a dia, o nosso relacionamento com Deus, a leitura da Bíblia, a oração e principalmente, antes importa agradar a Deus do que aos homens, mas nós devemos seguir. Tanto que na Bíblia Deus diz que nós devemos seguir não, respeitar as autoridades constituídas aqui na terra, mas também nós devemos seguir a lei de Deus. A gente não vai impor e Deus também não impõe. É de livre e espontânea vontade, através do trabalho do Espírito Santo. Então, a lei de Deus, esse é o grande padrão de justiça. Essa lei é perfeita em todas as suas exigências. O Senhor nos chama a obedecê-la. E sempre há e houve duas classes nesse mundo. A questão é, qual é a diferença dessas duas classes? Existem duas classes, uma que teme a Deus e ama, e a outra que não deseja conhecê-lo, não quer ter nenhum conhecimento sobre a palavra de Deus, sobre Deus. Uma obedece à sua lei e a outra desobedece. Enfraquecidos pelo pecado, não podemos por nós mesmos guardar a lei de Deus. Mas Cristo veio ao mundo para restaurar a imagem moral da divindade nos homens e trazê-los de volta para um caminho de obediência. Sua missão no mundo foi revelar o caráter divino ao viver a lei, que é o fundamento do seu governo, e aqueles que o aceitarem como Salvador pessoal crescerão em graça, em sua força e serão capacitados a obedecer à lei. Quando Jesus Cristo voltar, ou seja, quando Cristo vier nas nuvens do céu, apenas duas classes o encontrarão: os obedientes e os desobedientes. E voltando aqui para a lei, aquelas pessoas que Moisés leu a lei, porque quando Deus chamou Moisés lá no Monte Sinai, que as leis foram transmitidas, era para que Moisés fosse comunicar ao povo. Mas eles estavam com a mente cegada e pervertida pela escravidão de 430 anos no Egito e principalmente pelo paganismo. Paganismo é a cultura de adorar vários deuses, ao invés de adorar um único Deus, que é o Deus Criador, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E eles também, os israelitas, eles não estavam preparados para valorizar completamente os princípios de grande alcance através dos 10 preceitos. Então, para que os deveres expressos nos 10 mandamentos pudessem ser mais plenamente entendidos e executados, Deus ali deu algumas leis adicionais, e essa lei aplicava os princípios aos 10 mandamentos, que eram chamadas de juízos. Eram organizados como sabedoria e equidade. Quando a gente observa aqui essa expressão equidade, significa de maneira igual, não existe diferença de um para outro. Na saúde, nós temos ali o princípio da integralidade e também da universalidade e da equidade. Equidade para a gente na área de saúde, onde o SUS norteia ali, que faz prevalecer os direitos de todo cidadão, mas também vai norteando como deve ser feito tudo dentro do SUS. A equidade significa tratar todos de maneira igualitária, seja estrangeiro ou não. Pode ser alguém fora do Brasil ou dentro do Brasil. Ele tem um direito, todos nós temos o direito de ser tratado igual, direito e acesso a tudo que o SUS nos oferece, seja brasileiro ou não. E no caso da lei de Deus, a equidade aqui com Deus, na lei dele, com ele, é infinita.
pelo fato de que os magistrados deveriam julgar de acordo com elas. Naquele período, os juízes que estavam ali para orientar junto com Moisés, porque não era só Moisés, lembra que Jetro, o genro, o sogro de Moisés, o sogro de Moisés pediu, orientou ele que fosse colocado pessoas, homens temente a Deus, que seguissem a Deus ali como líderes de cada tribo. Então, esses juízes, naquele período, eles deveriam julgar as causas daquele povo israelita de acordo com as leis de Deus, mesmo tendo ali as leis, um código de aliança. Porque esse subtópico de domingo, ele falou, que foi ontem, sobre código de aliança, que era a responsabilidade dos juízes zelar pelas leis, aplicá-las e aplicá-las corretamente. Era princípios das leis que precisam ser aplicados na vida cotidiana. Ali no dia a dia eram aplicadas aquelas leis. Então, Deus deu essas leis adicionais para que as pessoas ali obedecessem no dia a dia. Quando a gente pega aqui, houve uma pergunta na lição de domingo, baseado no livro de Êxodo, capítulo 21, versículos de 1 a 32, que diz assim: quais regulamentos específicos foram dados a respeito da escravidão dos escravos hebreus, homicídio e lesão corporais? E ali teve alguns outros textos que eu quero deixar aqui para quem quiser estudar. Êxodo 21, Êxodo capítulo 22, Êxodo 23, versículos de 1 a 19, onde está falando ali sobre os regulamentos, sobre as leis, que o objetivo era conter o crescimento do mal e construir uma sociedade organizada. Também se pegar ali Jeremias capítulo 34, versículos 8 até o 22, vai trazer sobre essas leis. E Êxodo 20, capítulo 9, versículos 10, também vai trazer sobre o descanso do sábado. Quero lembrar que pegando Êxodo capítulo 20, nós teremos aqui justamente a lei de Deus, os 10 mandamentos. E Moisés era o mediador entre Deus e o povo. E aí vem outras leis, leis acerca da violência, leis acerca do servo, leis acerca da propriedade, leis acerca dos altares, das leis civis e religiosas. Aqui é o Código da Aliança. Essas leis à parte, que não estão dentro dos mandamentos, mas elas serviam também para nortear juntamente com os 10 mandamentos. Pegando a lição aqui, o subtópico de hoje, segunda-feira, vem falando de mais leis. Olha que nós saímos do Código da Aliança, que é as leis, que eu acabei de citar aqui, mas vem também mais leis. E quais textos vamos estudar sobre essas leis? Êxodo capítulo 21, versículos 33 a 36, Êxodo capítulo 22, versículos de 1 a 15. E tem uma pergunta. Aqui tem duas perguntas. A primeira diz o seguinte: lendo Êxodo 22, versículos 16 até 31, lendo Êxodo 23, versículos de 1 a 9, quais questões foram tratadas nessa lei e de que maneiras? Então, lendo esse texto, vocês encontrarão aí a resposta. Daqui a pouco eu vou trazer aí o complemento para ajudar. E tem uma outra pergunta que diz o seguinte: leia Êxodo 23, versículos de 10 a 19 e responda: qual era o propósito do sábado e das festas anuais? Das festas. Então, quando nós pegamos todos esses capítulos de Êxodo, repare que nós estamos estudando Êxodo. Não quer dizer que não irá estudar outros capítulos, como eu citei aqui já, Jeremias. Então, é porque Êxodo foi com Moisés na retirada do povo da escravidão do Egito que começou ali a entrar em vigor a lei de Deus, os mandamentos. Assim como nós temos a Constituição brasileira, que está em vigor desde 1988. O sábado e as festas eram os momentos de adoração, trazendo à memória eventos cruciais na história. A primeira festa que eu quero trazer aqui à lembrança de vocês é a Páscoa. Lembra
que Deus, lá quando retirou o pessoal do Egito, falou da Páscoa, que era para eles nunca esquecerem como Deus tinha agido com eles, as maravilhas e os sinais que Deus operou ali, inclusive a travessia do Mar Vermelho. Então, Deus, que era crucial que eles não esquecessem quem era Deus, quem é Deus. É, a história da salvação. Adoração, a adoração era regulamentada de modo minucioso, porque era a base teológica para outras atividades. Porque o sábado foi estabelecido na criação, pegando ali Gênesis capítulo 2 versículo 2 e Êxodo capítulo 20 versículos de 8 a 11. Estava conectado com a libertação de Israel. Quando a gente pega ali Deuteronômio capítulo 5 versículos 12 e 15, iremos encontrar isso também. E Marcos capítulo 2 versículos 27 e 28, que de forma poderosa aponta para a adoração a Deus como Criador, Redentor e Senhor. E aí vem três festas, né? Como eu falei. Primeiro a Páscoa, ou festa dos pães asmos, sem fermento, que ocorria na primavera no hemisfério norte, entre março e abril. Depois tem ali Pentecostes, ou festa da colheita, ou das semanas. Era 7 semanas após a festa anterior, começando assim 50 dias depois. Depois da festa da Páscoa, vinha essa festa, a festa de Pentecostes. E a última festa é a do Tabernáculos, que é ou das cabanas ou da colheita. Essa festa ela era comemorada ali no outono, entre outubro e setembro e outubro. Você vai encontrar essa afirmação em Êxodo capítulo 34, versículos 18 a 36, Levítico capítulo 23, versículo 4 até o versículo 44, Números capítulo 28, versículos 16 até 31, depois também Números 29, versículos 1 até o 40 e, por fim, Deuteronômio capítulo 16, versículos de 1 a 20. E aí irá estudar sobre essa festa. A festa, ela antes de tudo deveria ser uma ocasião de alegria. Acontecia pouco depois do grande dia da expiação. Lembra quando lá Moisés fez o tabernáculo que Deus pediu, porque Deus queria habitar no meio do povo, eles precisavam, Deus queria estar com aquele povo, e aí o tabernáculo que ele mandou Moisés fazer, junto, que é o que está no céu, como Jesus está hoje lá no céu, Deus também habitou com eles através do tabernáculo, onde era realizado ali a expiação pelos pecados, porque até antes de Jesus vir a primeira vez para morrer por nossos pecados, existia o sumo sacerdote, hoje é Jesus o nosso sumo sacerdote, mas isso era explicado para eles ali na prática. Tinha uma pessoa que era o sacerdote, que ele era responsável em realizar toda ali a parte da expiação, do cordeiro que teria que ser oferecido em sacrifício, o sangue aspergido, tudo conforme Deus orientou, que significava sempre Jesus. Tudo que era realizado com o povo de Israel, no período que Moisés foi o instrumento de Deus, o homem de Deus, para orientar aquele povo, aquela nação, era só trazendo o plano da salvação até os nossos dias e nos mostrando que Jesus é o nosso Salvador pessoal, que Jesus é o nosso Criador. Então, a festa da expiação, depois dessa festa da expiação, que eles tinham certeza que Deus tinha perdoado eles dos seus pecados e que não se lembrava mais, aí vinha essas três festas. Hoje nós realizamos aqui na nossa cultura, fora do país, dentro do país, vários tipos de festas que não leva a gente a lembrar de Jesus, do seu sacrifício e da sua volta. Mas temos a Bíblia, que está nos levando, nos apresentando este plano da salvação, para que ainda assim a gente se volte para Deus. Nós não devemos hoje fazer as festas de Pentecostes, não devemos realizar a festa das primícias, ou seja, das primeiras, a colheita. Tudo que eles produziam ali, primícias, tiravam para Deus. Então, assim, nada dessas festas nós devemos hoje colocar em prática, a não ser a Páscoa. Como eu falei,
Eu já expliquei sobre a Páscoa no estudo bíblico, também aqui em Êxodo. A Páscoa é para nós lembrarmos do plano da salvação. É um momento que nós devemos refletir sobre o que Jesus fez por nós na cruz, sobre o que ele ainda continua fazendo e há de fazer antes da sua volta e durante a sua volta. Então devemos lembrar que assim como aquele povo foi liberto da escravidão, nós também fomos libertos da escravidão do pecado. Nós somos salvos pela graça, então não devemos nos esquecer. Então a Páscoa é o momento que nós devemos sim lembrar do que Jesus fez e é por nós, nosso redentor, nosso salvador, nosso rei, nosso Senhor. E é a única festa que nós devemos sim refletir, nos aproximar de Deus. E para finalizar, eu quero trazer aqui, aliás, não tem mais nada para trazer, mas dizer assim, muito obrigado pela atenção, desculpe aí pelo atraso das lições, mas não depende de mim, como eu falei, eu dependo da internet. E louvado seja Deus pelas nossas vidas, por mais uma semana em nossas vidas e também um mês que já está findando. Amanhã, se Deus permitir, eu estarei de volta com o nosso próximo tema, que é o plano original de Deus. Obrigada pela atenção. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Obrigada, Jesus Cristo, por tudo que tem sido e é por nós. Nosso Salvador, nosso advogado, nosso sumo sacerdote, nosso Senhor, nosso Criador, nosso Rei dos Reis. Obrigado por esta lição, obrigado por esta semana, obrigada por tudo. Em teu nome, Jesus Cristo. Amém.